Boa tarde a todos e a todas. Aguentem um minutinho, por favor, para a gente tentar fazer essa tecnologia funcionar aqui. O convite para estar aqui com tanta gente. Fazia tempo que eu não via tanta gente nesse teatro. Eu também, como eu nunca estou no palco, eu nunca olho nessa direção assim, né? Como vocês estão vendo, esse aqui sou eu. Esse aqui é o meu Twitter, @CRM, esse é meu e-mail, vocês podem mandar e-mail que eu respondo, e esse endereço aqui embaixo é meu blog. Obviamente ninguém vai copiar, né? Todo mundo pode tirar uma foto do seu smartphone e levar direto para cá. Nós estamos vivendo um outro tempo. Já faz tempo que eu não copio aula, só tiro foto do quadro, dos slides. Então, a maior parte do que eu vou falar aqui está nesse endereço aí, bit.ly/meira, cheio de texto lá sobre inovação, sobre tecnologia, sobre mudanças, sobre o fim do livro de papel, sobre o não começo do livro digital, ou seja, está cheio de coisa sobre esse tema geral, que é o assunto do nosso dia a dia, que é o assunto mais quente do momento, em qualquer país que você for, que é aprendizado e cultura. Ou como é que a gente renova a cultura de aprendizado. E como eu vou falar sobre essas coisas aqui, talvez fosse bom a gente definir, ou pelo menos a gente se lembrar. Claro que todo mundo aqui sabe o que é, mas a gente chegar numa definição mais ou menos padrão do que é cultura, do que é aprendizado, do que é o processo de aprendizado, onde é que está a escola nesse processo e onde é que estão as ferramentas da escola. Eu sei que conversa de tecnologia e sustentabilidade na educação, ou tecnologia e educação para sustentabilidade, dá para fazer umas combinações muito interessantes de palavras aí. E eu vou falar, por mais incrível que pareça, muito pouco de tecnologia, porque eu acho que processo, cultura, métodos são muito mais importantes, e é mais importante ainda uma visão de mundo, uma visão de troca, uma visão de que o mundo ao nosso redor começou a mudar de uma forma tão significativa que talvez o mundo onde nós crescemos... 2 anos que eu dou aula há muito tempo, né? A maior parte de vocês não tinha nem nascido ainda, eu já estava dando aula para ganhar dinheiro. Desde a época que antes de eu fazer cursinho, eu já dava aula. Então, só na Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho 34 anos de professor e, no todo, mais de 4 décadas na sala de aula ou em ambiente de aprendizado, em laboratórios, em simpósios, seminários, sei lá mais o quê. E eu acho que aprender é fácil, danado é desaprender. Desaprender é muito complicado, porque a gente gasta muito tempo, a gente investe muita energia pessoal, coletiva para aprender coisas. E de repente essas coisas deixam de valer. Essas coisas deixam de valer. Acontecem situações que modificam contextos ao nosso redor. Contextos é aquela coisa onde se transmite informação entre seres humanos, onde cria cultura, e de repente tem coisas que a gente sabia que a gente não precisa mais delas. A maior parte das instituições que vai à falência, seja a falência institucional pura ou a falência institucional do CNPJ mesmo, e vai para o grande cemitério do CNPJ como consequência, é porque não consegue, dentro de um contexto mutante ao seu redor, onde mudam, por exemplo, os paradigmas da competição ou de execução do seu trabalho na sociedade, eles simplesmente não conseguiram desaprender o que sabiam. Ou fazer uma coisa que parece, certas horas, remota, mas cada vez mais gente tem que fazer, que é reaprender coisas que a gente já soube há algum tempo no passado, para voltar a fazer de novo. A dinâmica do conhecimento não é uma, não é só aprender coisas novas, são 3. É aprender, desaprender e reaprender, e na maioria das vezes fazer isso simultaneamente. Fazer isso como se fosse uma espécie de uma tríade que carrega com a gente pedaços do tempo com ela. Um pedaço do passado, um pedaço do presente e um pedaço do futuro o tempo todo. Voltando, aprender é muito fácil. Danado, como eu disse, é desaprender, e talvez remoto para muita gente seja a história de reaprender. Esse processo, essas 3 coisas simultâneas relacionadas ao fato da gente deixar de saber coisas e passar a saber coisas, é um processo em tempo integral, dedicação exclusiva. O aprendiz ou estagiário, né? Todos nós de uma certa forma somos estagiários da vida, nós estamos aqui aprendendo o tempo todo até a gente expirar o último suspiro alguma hora. Nós estamos aprendendo coisas. Nós aprendemos única e somente que empreendemos.
Isso não é um processo que fica restrito à sala de aula, que fica restrito às 8 horas por dia. Eu trabalho muito com inovação no instituto chamado César, passem lá, cesar.org.br, é um dos maiores institutos de inovação do Brasil, fica aqui em Recife, no Porto Digital. Eu sou cientista-chefe lá, e no César a gente costuma dizer que empreendedorismo e aprendizado são as duas fases que compõem o conceito de inovação, que é uma coisa que só funciona quando você se envolve com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem sábado, domingo, feriado, dia santo ou férias ou o que for. Porque senão verdadeiramente a gente não aprende, não existe aprendizado em tempo parcial. Recentemente a gente adquiriu talvez a noção, olhando para o nosso ao redor, os nossos arredores, que a gente tinha que aprender rápido, pelo menos aprender mais rápido do que foi no passado. Mas a minha tese é que isso sempre foi assim, a gente sempre teve que aprender rápido. Se vocês compararem, vamos voltar talvez alguns 2000 anos, você está nas estepes da Ásia Central e você está lá na sua aldeia defendendo ela com lanças, né? E de repente aparece Átila, o Uno e a cavalaria. Quem não aprendeu a trabalhar cavalos e a competir com cavalos, na realidade a guerrear com cavalos instantaneamente, foi substituído na história da humanidade e não contou a história depois, né? Então esse negócio de aprender rápido sempre foi assim, e talvez a gente pudesse fazer uma pequena história disso, né? Em 1466, terminaram de copiar num mosteiro em algum lugar da Europa esse livro aqui, que tem a Odisseia de Homero. Como vocês podem ver, é uma obra de arte, né? Um livro desse levava, às vezes, décadas para copiar e para iluminar, para fazer a história em quadrinhos, né? Aqui tem Homero, cercado pelas musas, né? Pelas 8 musas, e pelos 4 senhores de barba, os pilares da sabedoria. Essa caligrafia daqui é de um cara chamado Ioannis Rozos, um grego, e os desenhos são do italiano Antonio De Nicolo. Isso é considerado, essa página que está à esquerda de vocês aí em particular, não dá para ver em todo o brilho dela, porque o projetor tira uma parte, é considerado uma das iluminuras mais belas de toda a história do livro. Nós estamos falando de 1466. A essa altura do campeonato, ainda tinha gente pintando o livro à mão e copiando o livro à mão. Vamos lembrar aqui que a prensa de Gutenberg é de 1440 e que a notícia de que ela existia se espalhou na Europa de uma forma absolutamente fantástica, e que é muito provável que ao redor de 1450 todas as pessoas que trabalhavam com livro em todos os lugares da Europa, fossem quem fossem, sabiam que existia uma forma mais rápida de fazer um livro que essa. Daqui a pouco a gente descobre por que os livros continuaram sendo feitos assim, né? Se a gente olhar para aquele livro e contar a história dele, ou contar a história da história que está no livro, né? A Odisseia, que está consolidada naquele livro absolutamente brilhante, é um grande livro que nunca foi escrito, né? A Odisseia, em particular, é uma composição oral do século 8 a.C., que trata de eventos que se passaram, se é que se passaram, se não são lendas, no século 12 a.C. Ela foi consolidada como uma composição que muita gente sabia contar mais de 400 anos depois dos eventos terem acontecido, então é muito provável que tenha muita mentira na história, né? Muita lorota boa, como diria Luiz Gonzaga, nós vimos aqui. E ela foi feita para ser ouvida, ela não foi feita para ser lida, não é? Ela era de um formato completamente diferente, tá certo? E você tinha que ter tempo e paciência para ouvir a Odisseia, porque consolidada em livro ela tem 12.110 linhas, tá certo? E as pessoas que cantavam a Odisseia faziam basicamente o papel dos nossos poetas de cordel, dos nossos leitores de cordel nas feiras do interior. É por acaso daí que vem essa tradição. Um tirano em Siracusa resolveu pôr ordem na casa e sistematizar no século VI a.C., quer dizer, alguma coisa como 200 anos depois de ter sido escrito, ele resolveu que ia ter uma versão só do negócio.
estava muito bagunçado. Todo mundo contava para ele, contava uma história diferente. E ele resolveu pôr ordem na casa e escrever uma espécie de uma Odisseia padrão, não é? Há fragmentos de papiro da Odisseia desde o século III. Então nós estamos falando entre os supostos eventos e os primeiros fragmentos aqui, nós estamos falando de 1500 anos para você achar essa coisa consolidada em papel. O que papel faz? Papel transmite conteúdos que estão em cérebro nessa época daí, né? Não tinha internet, não tinha máquina fotográfica, não tinha máquina de vídeo, não tinha sistema de arquivo. Então papel consolidava o que as pessoas pensavam. Então está aqui parte de um fragmento da Odisseia, copiado obviamente no parchment no século III depois de Cristo. E a primeira edição impressa da Odisseia, que a gente chama da Lício Príncipes, foi feita em Florença por gregos exilados na Itália em 1488. Então, se a gente olhar aqui, né, você tem alguma coisa como 26 séculos entre os eventos dos quais a Odisseia trata e a Odisseia propriamente dita, seguramente 23 séculos entre a composição começar a ser feita na época de Homero e a impressão dessa primeira edição. Leva-se tempo para aprender e para sistematizar o aprendizado, né? A Odisseia conta a história de um povo, de pelo menos uma parte de um povo, seus atos heróicos, conta a sua história, conta uma parte da geografia da região na época, conta uma parte da ciência, conta uma parte da literatura, não é? Então está aqui o texto que foi impresso por Demétrios Damilas e Demétrios Chalconclides, que aproveitaram o frontispício da primeira impressão da Odisseia para fazer uma declaração de liberdade da Grécia, que naquela época era colonizada, né? Estava sob domínio de terceiros. Bom, o que interessa para nós aqui? Nós estamos em época de mudanças, e eu estou relatando aqui épocas de mudanças, desde não ter livro nenhum, a ter livro copiado à mão, a ter livro impresso numa máquina revolucionária criada por Gutenberg e obviamente muitos outros na mesma época, que não começou a ser usada por todo mundo ao mesmo tempo. O futuro não chega para todo mundo ao mesmo tempo em todas as geografias, nem da mesma forma. O futuro acontece dentro de contextos culturais. O futuro é parte do processo de transmissão situada de informação. Informação, às vezes, codificada em tecnologias entre indivíduos. Então, quando a gente olha para aquela primeira edição impressa, que teoricamente é uma boa sistematização da Odisseia, décadas depois daquela edição, tinha gente copiando a edição impressa e os erros da edição impressa. Quer dizer, gente que ainda não tinha acesso a máquinas impressoras como a de Gutenberg, copiava a edição impressa como se ela fosse de referência e os erros dela juntos, detonando o trabalho que tinha sido feito lá atrás por aquele tirano que queria sistematizar de uma vez por todas a Odisseia. Então, uma parte significativa do que a gente vê ao nosso redor, é isso que isso também quer dizer, não é necessariamente verdade. O fato de alguém dizer, ou de estar escrito num livro tão importante quanto esse, não quer dizer que a gente deva ler e acreditar. Se não houver senso crítico para perguntar se esse negócio faz sentido. Para comparar com outras fontes, todo mundo que copiou da primeira edição de Chalconclides copiou uma parte da Odisseia que estava errada. No caso de Gutenberg, o futuro também não chega de forma simples na maior parte dos casos, né? Quando foi em 1455, o capitalista de risco, Johannes Fust, que emprestou dinheiro para Gutenberg fazer suas primeiras impressoras, processou Gutenberg dizendo que ele tinha estragado o dinheiro todinho e conseguiu para si as impressoras e os sistemas de tipo de Gutenberg. Isso aqui é parte do processo que foi à época ao Supremo Tribunal do lugar onde ele estava e que faliu Gutenberg completamente, inclusive ele teve que mudar de cidade. O que isso também diz para a gente? Que os primeiros que tentam construir o futuro passam por dificuldades absolutamente não triviais. Até bem pouco tempo atrás, eu nem desconfiava que, Gutenberg tenha sido processado pelo principal parceiro comercial dele. 2, que por causa disso ele tenha falido. 3, que por causa disso
a impressora na Europa, a impressora de livros, tinha se espalhado numa velocidade muito maior do que se tivesse ficado pura e simplesmente nas mãos de Gutenberg, porque foi justamente a falência dele que liberou geral, aparentemente, pelo que a gente estuda hoje em História da Inovação Tecnológica. Mas voltando e saindo dessa época aí, mais ou menos quando o Brasil estava sendo descoberto, né, em 1480, 1450, por ali, vamos voltar alguns séculos. Vamos voltar para a época entre 1301 e 1328, quando esse cara estava exilado. Esse cara é Dante Alighieri, e enquanto ele estava exilado da cidade que ele tanto gostava, ele resolveu criar uma odisseia dele mesmo, né? Que obviamente, como todos aqui sabem, ele chamou de Divina Comédia. E para mim, a Divina Comédia, ou La Comédia, como se dizia na época, né, era um script que depois foi iluminado por dois caras fantásticos também para fazer desenho naquela época, o Priamo della Quercia e o Giovanni di Paolo, que se transformaram no que a gente podia chamar hoje, de forma moderna, nos storyboards para um game. Então está aqui uma página da edição original, com a abertura da comédia, né? E esse game, escrito por Dante, que está aqui sendo apresentado por Virgílio aos poetas da antiguidade, e esse cara que eu acabei de botar no cinto vermelho aqui é justamente o Homero da Odisseia, né, com a torre que, aspas, é equivalente à Torre de Babel bíblica e assim por diante. Esse jogo escrito por Dante tem níveis, como qualquer jogo que os nossos alunos, ou que até nós jogamos, né? No nível 1 você tem as três bestas que atacam os pobres mortais, né? Você tem Charon, o barqueiro que faz a travessia entre a vida e a morte, o que leva a gente para o inferno, talvez. Você tem exatamente essa imagem que é do limbo e dos seus poetas. E aqui os falsificadores, né? Que hoje seria equivalente ao pessoal que faz download legal de música, que está cheio de pereba aqui, num pedaço qualquer do inferno, né? Você também tem os avarentos, né? Então são levados, seria mais ou menos o equivalente aos banqueiros de hoje, que são levados a viver uma vida absolutamente patética de miséria e fome. No nível 2 desse jogo, né, que você tem o purgatório, não mais o inferno vermelho como a gente tinha aqui, você tem os glutões, que são condenados a passar fome nesse nível do jogo, né? Você tem a sereia que encanta as pessoas, os ilude, contaminando os bons com as suas, vamos dizer assim, preces, né, cantadas. E no nível 3, tudo azul, que é o céu desse jogo aqui, você tem a lua, os anjos, o sonho do Nabucodonosor, vendo o futuro e o mundo todo equilibrado, o sol iluminando a terra e, obviamente, São Tomás de Aquino, que é a grande inspiração para Dante, né? Nunca ninguém faz nada absolutamente original. Na verdade, esse livro é um tributo ao trabalho de Aquino, né? E, finalmente, Netuno e a Sombra de Argo, o navio heróico, né? Contaminando aqui com noções que vêm de centenas de anos atrás, esse livro de 1300 a 1328. Esse jogo, se a gente assim quisesse levar para as nossas escolas, ele tem mapas. Ele é um jogo geográfico, né? Então você tem o inferno com as pessoas que acabam de morrer, tendo que passar pelas bestas, abandonando as suas perspectivas de uma vida celestial, né? Descendo até o fim do mundo, onde está o demo, e não tem um mapa só, né? Você tem N mapas que foram desenhados ao redor do tempo, né? E você, pior de tudo, é que você entra no jogo pelo inferno. Você não entra no jogo pelo céu com as coisas fáceis e elas vão ficando difíceis. Esse jogo de Dante é complicado porque, como você entra no jogo pelo inferno e acaba no céu, né? Uma história de moral e princípios, ele não funciona como game. Mas alguém resolveu tentar a ideia se o inferno funcionava como game. E danado é que funciona. Quer ver? A gente pode pegar aqui. Eu acho que eu tenho o inferno aqui tocando em algum lugar. Cadê ele? Se apagasse a luz, ficava mais fácil de ver que o jogo é bem escuro. Bora apagar tudo.
Tá bom. Isso aqui é o que os adolescentes que assistem aula com a gente fazem a maior parte do tempo quando não estão conosco. Eles jogam exatamente coisas como essa. Então isso aí é uma mega empresa global de jogos que resolveu pegar exatamente o argumento que eu descrevi aqui, mas só a parte do inferno dele, sem botar o purgatório e o paraíso junto da história, e fazer um game e vender para as pessoas. Esse game foi um fracasso total, ele mal cobriu os seus custos, vendeu 1 milhão de cópias, né? Está aqui um desenho, maior resolução do jogo, vendeu 1 milhão de cópias e teve uma receita mais ou menos de 40 milhões de reais. Para a gente comparar outras coisas que também estão na mão dos adolescentes, nas lan house, nas casas de classe média, da classe C, da classe D, que estão em celulares, que estão na internet de todo canto, esse jogo, quem sabe que jogo é esse aqui? Esse jogo aqui é um jogo muito famoso porque o seu objetivo é pegar um carro desse e sair atropelando velhinhos por aí que estão tentando atravessar a rua, carrinho de bebê, matar policial, escambau. Esse jogo chama GTA, Grand Theft Auto, tá? Ele tem várias versões, ele vendeu 130 milhões de cópias e faturou até agora alguma coisa como 5 bilhões e meio de dólares. Um jogo. Se vocês entrarem numa lan house no Brasil, a qualquer hora, da manhã, do dia, da noite, da madrugada, existe uma chance muito grande de que alguém vai estar jogando GTA, assim como basicamente em qualquer casa que vocês passarem em qualquer lugar. Isso é parte da linguagem e do contexto cultural no qual vivem os adolescentes e uma parte significativa dos adultos que estão ao nosso redor. O nosso problema é o que a gente faz com isso, nisso ou apesar disso, porque isso aqui é tecnologia. É tecnologia que foi capturada como linguagem, fora da escola e transformada em cultura. Aquele processo de transmissão situada de informação entre indivíduos, né? Esse jogo, GTA, ele é brincadeira de criança, porque do ponto de vista de faturamento, né? Tem um jogo ainda mais importante do que ele, que eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, chama WoW, que a galera pronuncia WoW em todo canto, que é o World of Warcraft, o mundo dos jogos de guerra, vamos dizer assim, que ele tem cerca de 11 milhões de jogadores que jogam o jogo o tempo todo e pagam por mês para jogar, e a empresa que fatura esse jogo só com ele, a empresa que faz esse jogo só com ele fatura 1,5 bilhão de dólares por ano, e o jogo vem sendo jogado há mais de 10 anos, quer dizer, o jogo já faturou mais de 15 bilhões de dólares, é mais do que qualquer editora de livro que esteja fazendo livro para a gente no Brasil, ou de qualquer empresa de material pedagógico, educacional, fundeado, baseado em tecnologia, internet, games, sei lá o que for, que esteja no nosso mercado de tecnologias para a educação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no nosso cenário de sala de aula e de mudança cultural baseada em tecnologia, o principal inimigo do livro e da sala de aula, como um lugar onde o livro reinou até pouco tempo atrás, mediado por professores, por instrutores como nós, não é o livro digital. O principal inimigo do livro são os games, as redes sociais e a mobilidade informacional. Como que isso acontece? Na última feira internacional, no último festival literário internacional de Paraty, o Flip, uma autora muito famosa que ganhou o prêmio Pulitzer, a Jennifer Egan, ela disse que a gente não podia chorar diante do videogame. Aí eu escrevi um texto sobre isso, está lá no meu blog, como eu já disse, fica nesse endereço aqui. E a Jennifer Egan, ela disse que a gente não devia chorar por causa do videogame, porque ela conhece esse gráfico que está aqui embaixo, que está lá no meu blog. E que gráfico é esse? É um gráfico que mostra que entre 2002 e 2012, o número médio de horas jogados por dia nos Estados Unidos, que é um dos únicos lugares onde tem estatísticas sobre isso, nas quais a gente possa confiar, foi multiplicado por 2 vezes. Ou seja, em uma década, o número de horas jogadas cresceu 100%. Isso é tão ruim assim? Será que isso é mesmo o fim do livro? Não, né? O número de horas jogadas, média, por ano, em 2012, nos Estados Unidos, considerando a população inteira,
Foi 120, deixa eu ver aqui qual é o número mesmo, desculpa, aqui, foi 142 horas, 142 horas. Em 2012 era 71 horas, ou seja, em 2012, se a gente olhasse, o livro está muito bem. O livro está muito bem porque o que não está bem é a nossa imagem aqui, né? Ok, o livro está muito bem. O livro está muito bem porque em 2002, tudo bem, ele ameaçava o livro, mas as pessoas estavam lendo muito mais do que jogando. Uma década depois, tem 40% mais tempo sendo jogado do que sendo lido. Uma inversão total dos fatores, porque em 2002 tinha 30% menos tempo sendo jogado do que sendo lido. Então o jogo mudou completamente aqui, não é? O jogo mudou completamente. E tem coisas ao redor desse jogo. A gente cresceu, boa parte de nós mais antigos, dos professores mais antigos, acalentando a ideia de que esse negócio de jogar era coisa de gente jovem. Mas olha o que acontece, isso é a idade dos jogadores que jogam em computadores e consoles nos Estados Unidos no fim de 2011. 18% tem menos de 18 anos de idade, 53% tem entre 18 e 49 anos de idade e 29% tem mais de 50 anos de idade. Isso aqui espelha exatamente a divisão da população por idades, quer joguem ou não. Ou seja, todo mundo joga e joga o tempo todo, e essa tecnologia, essa linguagem dos games capturou a população inteira. Isso afeta o livro digital? Ou o livro digital afeta isso? Nenhum dos dois, mas o livro digital afeta seriamente o livro de papel. Como que ele afeta? Em 2009, há 3 anos atrás, se vendia $500 bilhão em livros digitais nos Estados Unidos. Esse ano, esse número é 6 vezes maior e vai ser alguma coisa como 10 vezes maior ao redor de 2015. Descobriu-se também, nesse mesmo período de tempo, que isso não tem afetado muito as vendas do livro de papel, porque as pessoas estão comprando mais livro digital sem deixar de comprar livro de papel. Mas o incremento da leitura nos Estados Unidos e nos países onde o livro digital já tem uma penetração muito grande, o incremento é todinho no livro digital e não no livro de papel, que começou a perder leitores lenta, mas consistentemente. Mais radical ainda se a gente olhar para o Brasil. Tem uma pesquisa feita pela Bowker, agora no meio do primeiro semestre desse ano, que mostra o seguinte: qual é a porcentagem das pessoas que usam a internet em alguns países que já fizeram download de livro digital? E esse número para o Brasil é assustador, é 18%. Esse azul aqui é já fiz o download de um livro digital. Na França é 5% que está aqui do lado. Entre as pessoas que usam a internet no Brasil, 18% já pegaram o livro digital e na França só 5%. E a pergunta que a gente queria fazer é: qual é a explicação? É que na França tem livraria em todo canto e no Brasil não tem. No lugar onde eu nasci, no interior da Paraíba, Taperoá, nunca teve uma livraria e nunca vai ter. Então, para as pessoas de Taperoá que querem um livro agora, a melhor forma é pegar um livro digital. Taperoá está vindo diretamente da Idade Média para o século XXI, né? E você vê isso nesse gráfico, né? Esse número para a Índia, o número para a Índia é 24%. A Índia tem ainda menos livrarias do que no Brasil. Então, o que tecnologia está fazendo? Está jogando as pessoas diretamente no digital sem mediar pelo papel. Tem gente que está lendo livros digitais sem nunca ter lido um livro de papel fora dos livros que foi obrigado a ler na escola, não é? Mas vamos voltar para os jogos. Quem aqui já jogou Angry Birds? Um monte de gente. Só para vocês saberem, a cada minuto no planeta hoje são jogados 300 mil minutos de Angry Birds. Angry Birds é o jogo que mais cresce no Facebook. Facebook tem 1 bilhão de usuários. 1 bilhão de usuários. É 40% de toda a internet.
Metade desse 1 bilhão de usuários está em Facebook todo dia. E Facebook hoje consome 23% de todo o tempo de uso da internet global. Qual é a consequência disso? Como eu disse anteriormente, o principal inimigo do livro não é o livro digital. O principal inimigo do livro são as redes sociais, os jogos e mobilidade. Que, aspas, se a gente não tratar isso, vão ser também os principais inimigos dos processos de aprendizado. Entre os muitos jovens, para a gente ser mais radical, e eu estou falando aqui entre as pessoas até 8 anos de idade, já é verdade hoje que 27% de todo o tempo de consumo de mídia está relacionado a smartphones, tablets e consoles de videogame, correspondendo a mais de 30 minutos de uso de computação num dia típico. E eu estou falando de crianças entre 0 e 8 anos de idade, que de repente os pais, ao invés de dar uma chupeta, dão um iPhone. Como foi que a gente chegou aqui? Se a gente olhar e fizer uma avaliação de 100 anos de tecnologia para pessoas, a gente vai descobrir que quem nasceu lá no começo do século, até 1925, nasceu na era do impresso. Não é? Meu pai nasceu em 1925, por exemplo. Ele nunca se acostumou a ler jornal na internet. Ele leu jornal de papel. Quem nasceu entre 45 e entre 25 e 45 nasceu na era do rádio, né? Na época de Marlene, Emilinha, assim por exemplo. Eu nasci aqui, eu nasci em 55. Em 1970 eu vi o Brasil ganhar a Copa do Mundo do México pela TV ao vivo, e eu fui fazer engenharia eletrônica para aprender a projetar televisão, de tão importante que isso foi para mim. Mas de lá para cá, na década de 65, começou a era do digital. Os computadores pessoais começaram a aparecer na vida da sociedade ao redor de 1985. A galera que nasceu aqui tinha 5 anos, no mínimo, 15 anos, 25 anos no máximo. Depois a gente começou a viver intensamente uma era de internet. Quem nasceu em 1990, quando tinha 15 anos de idade, em 2005, ou tinha internet em casa ou ia para uma lan house. Nessa época o Brasil tinha mais de 120 mil lan houses, no levantamento feito pelo Sebrae. Nessa década, nessa última década e meia, nós estamos vivendo a era da mobilidade. Ou todo mundo tem um celular, ou tem mais de um celular. Não existem pessoas que não têm celulares. Eu aposto que vocês não conhecem ninguém que não tem nenhum. O Brasil tem hoje, para a gente botar a conta aqui, 245 milhões de celulares. Dá mais de um celular por pessoa. O Brasil tem um número de celulares por pessoa igual à Europa Ocidental, que é a região economicamente mais equilibrada e mais rica do mundo. 245 milhões de celulares. A nossa previsão para o ano da Copa 2014 é que vai haver no Brasil mais de 100 milhões de smartphones. Nós estamos falando de telefones que podem navegar na internet, que são sofisticados o suficiente para fazer vídeo em qualquer lugar e postar no YouTube, não é? Então nós estamos falando do mundo móvel, e estamos falando do mundo programável também, das pessoas começarem a aprender a programar essas coisas e modificarem essas ferramentas informacionais da tecnologia ao seu redor para servir diretamente a elas, e não pegar uma coisa que está pronta lá. Então quem nasceu de 1990 para cá vive num espaço de conectividade digital, móvel e programável, e isso não tem volta. Não vai aparecer um artigo na Constituição proibindo celulares ou proibindo mobilidade. Daqui para frente, essa é a norma, não é? Esse mundo digital, conectado, móvel, programável, por sua vez, é um mundo de fluxos. É um universo que o Manuel Castells descreve como o espaço-tempo, onde a gente vive realizando sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis. Nós, atores sociais, né, pessoas, instituições e coisas, eventualmente a partir de posições fisicamente disjuntas, sobre as estruturas econômicas, como os mercados de capitais, como o varejo eletrônico, políticas, como os processos de representação e de operações de governo, né, do governo eletrônico aqui, e simbólicos. A educação cabe bem aqui, ó, nos processos simbólicos da sociedade, nos processos de construção daquela tal transmissão situada de informação entre seres humanos, que é a nossa cultura. Nesse digital conectado, móvel, programável,
pessoas interagem com pessoas, com instituições, com coisas, coisas interagem com coisas. A sociedade toda se conecta. Primavera Árabe foi um exemplo disso. Vai da Primavera Árabe ao protesto de Casa Forte no fim de semana passada. A articulação política nas redes sociais, a articulação da representação, ou a cobrança da representação política nas redes sociais. Isso também não tem mais volta. Você não vai mais desconectar as pessoas. Seria como desconectar a energia elétrica, não é? Isso nos leva ao que a gente podia chamar do parêntese de Gutenberg. E eu comecei falando dele aqui, tá certo? Do Gutenberg, mas não no parêntese dele. Qual que é a história que a gente podia dizer por parêntese de Gutenberg? A gente podia dizer que lá atrás começou a aparecer uma história chamada texto, que depois virou impresso de alguma forma e que finalmente apareceu no formato livro, que durante séculos foi o sustentáculo dos processos de codificação de conhecimento para distribuição posterior pelo sistema educacional. Se a gente for botar data nisso, o texto ele aparece mais ou menos da forma como a gente conhece hoje, em 1500 a.C. A impressão aparece na Coreia e na China em 1040 da nossa era. E finalmente, ao redor de 1440, aparece a impressão de Gutenberg, criando o livro como a gente conhece hoje. Ora, isso foi há quase 600 anos, não é? Esse aqui era o primeiro alfabeto, né? Esse aqui chama Linea B, é a primeira linguagem para a qual tinha um alfabeto parecido com o que a gente tem hoje. Só para a gente comparar, em todas essas primeiras linguagens pós-cuneiformes, a primeira coisa que foi registrada na linguagem não foi uma história, foi uma tabela de quem tem o que e deve o que a quem, não é? E essas tabelas, em quase sua totalidade, foram escritas por escribas contratados nos palácios reais e eram para cobrar imposto. Ou seja, não só Excel veio antes de Word, mas imposto é cobrado de maneira informatizada desde que inventaram escrito. O que esse parêntese de Gutenberg tem dentro dele? E por que se importa para o processo educacional? Dentro do parêntese de Gutenberg tem um cara chamado autor, que também não aparece de uma vez, nem no mesmo lugar e com a mesma pessoa. Quando a gente olha para 1600 na Inglaterra e Shakespeare imprime os sonetos, está na capa que o autor é ele, ó. Sonetos de Shakespeare, nunca antes impressos por fulano aqui embaixo, tá certo? Mas vê que coisa estranha, em 1622 se faz uma reimpressão de Romeu e Julieta, que era teatro. Teatro está associado à performance, e o que está escrito aqui é uma excelente e conceituada tragédia, ou a excelente e conceituada tragédia de Romeu e Julieta, parará, como encenada pelo Lord Hunsdon. Não tem o nome de Shakespeare em lugar nenhum. Ou seja, o mesmo cara, no mesmo espaço-tempo, aliás, muito tempo depois, quando já devia estar claro que tinha autor, era claro que tinha que ter autor para soneto, mas não era claro que tinha que ter autor para teatro, porque teatro era performance. De novo, o futuro ou as normas dele não chegam para todo mundo ao mesmo tempo, nem para a mesma pessoa ao mesmo tempo, no mesmo contexto, né? Esse parênteses de Gutenberg, antes dele a gente tinha uma economia ou uma sociedade de performances. Desculpe. A gente tinha uma economia ou sociedade de performances. Homero era performance pura. Ele fez a Odisseia para ser ouvida, não foi para ser lida. Dentro desse parêntese de Gutenberg, nós estamos falando na era da composição. Eu escrevo uma coisa para ser vista, para ser lida. E depois disso aqui, que é o que a gente está começando a viver agora, a transição desse parênteses, a gente não sabe o que é que está lá. Então, dentro do parênteses, voltando à nossa norma, talvez a nossa norma educacional, nós estamos falando da composição original. O original tem um valor muito grande. E nós não só estamos falando dessa composição original, mas estamos falando da recepção passiva da performance correspondente à composição. O aluno deve prestar atenção no que o professor está dizendo, não é? Nada de fazer bagunça na sala de aula, porque todo mundo quer que eu estou falando, não é? E aí, como é que é a cobrança disso? A reprodução do original, a busca da perfeição na cópia. Quem fizer tudo exatamente do jeito que eu disse, tira 10.
Eu tenho ouvido história de terror de alunos que têm tido pontos cortados em prova de pós-graduação porque não responderam a questão na pós-graduação exatamente como o professor disse na sala, e o professor estava cobrando reprodução perfeita da performance e da recepção passiva. Esse conjunto de valores é insustentável, é absolutamente insustentável, porque se antes a gente tinha uma era de recriação, de recreação do coletivo, do contextual, do instável, do tradicional, associado à performance sem o livro, e com o livro a gente tem o original, o individual, o autônomo, o estável, o canônico, fundamentado na composição. Depois disso acontece um conjunto de coisas colaborativas, co-criativas, cooperativas, que não tem nada a ver com o que estava acontecendo aqui dentro. Sempre a gente pega coisas dos lugares, mistura, a gente toma emprestado, a gente reformula, a gente redesenha, a gente reescreve, a gente se apropria do mundo ao redor. Esse aqui é o mundo da internet. Ele é talvez uma combinação de performance, mudança e composição ao mesmo tempo. Esse mundo daqui está vivendo um conflito fantástico com esse daqui. Por quê? Porque é muito fácil você fazer uma pergunta de qual é a capital do Madagascar e o seu aluno pergunta para a Wikipedia. Na Dinamarca hoje é permitido fazer prova de segundo grau num número muito grande de escolas ligado na internet, só não pode perguntar para outra pessoa, quer dizer, não pode consultar outra inteligência humana. Mas se você disser qual é a população do Brasil e o cara achar o site do IBGE, ele lhe dá com precisão de um habitante. Nesse minuto aqui era tanto, de acordo com o site do IBGE. É permitido fazer isso. Que tipo de pergunta aí eu tenho que fazer nesse novo cenário? Se os meus alunos estiverem estudando a geografia, a sociologia das populações, a pergunta para eu fazer é alguma coisa: como é, ou na sua opinião, como decresceu e por que decresceu a taxa de fertilidade brasileira nos últimos 30 anos? Essa pergunta não está respondida trivialmente. E se eu pedir a opinião do cara, ele não pode simplesmente copiar do site. Ele vai ter que comparar 2 ou 3 para me dizer qual a opinião que ele favorece, ou qual é a síntese que ele vai fazer depois de ele misturar várias coisas, né? Como é que ele vai mixar essas informações. Tem exemplo de outros parênteses na sociedade para a gente comparar? Tem um monte, porque parênteses são plataformas de compatibilidade. O livro e o livro na escola são parte de uma plataforma de compatibilidade, né? Outras plataformas são o Crescente Fértil, a região do Iraque, do Egito, do Líbano, que foram as regiões mais ricas do mundo. Civilizações e culturas como os maias, os incas, né? Os babilônicos, os caldeus, religiões inteiras desapareceram, né? O cavalo como plataforma de potência e transporte na economia, né? O carro privado urbano, que está seriamente ameaçado de se transformar em história, né? E a plataforma de compatibilidade dele desaparecer, e talvez o livro de papel. O livro de papel como códice, como forma da gente simbolizar a codificação do conhecimento até aqui. Eu, em particular, acho que ele será peça de museu bem antes de 2050, talvez antes de 2030, em algumas civilizações, sociedades e culturas. E o que é que a escola tem a ver com isso, né? Porque tecnicamente a gente não é editor aqui, não está aqui para falar de escola, mas o livro tem um papel tão central na escola, tem tanta coisa que circula ao redor dele, que eu acho que quase a escola circula ao redor do livro e o processo de aprendizado circula ao redor dele, e tem circulado assim por muito tempo. Acontece que a gente conectou tudo, a escola também. A escola se transformou numa escola digital, todas as escolas. Estudantes da escola pública recebendo tablets, às centenas de milhares, onde todos os professores já têm tablets. O mundo está todo conectado, toda a informação do mundo, principalmente se você não lê só português, se você souber manipular os instrumentos informacionais ao seu redor, está em algum endereço na sua casa, está em algum endereço virtual que acontece como concreto na sua sala de aula, não é? Mas acontece que, infelizmente, o que a gente está fazendo em boa parte é pegar o livro de papel e jogar da mesma forma dentro, por exemplo, de um tablet.
é pegar como se o site de uma universidade como a USP fosse um grande almanaque e jogar ele dentro de um meio digital para simplesmente tornar isso mais fácil da gente carregar. E a mudança e a transposição técnica, tecnológica da sociedade da informação é muito mais radical do que isso. É muito mais radical do que simplesmente pegar uma sala que tem um lugar para a gente projetar informação e onde a gente falava de livros o tempo todo e de repente a gente poder projetar os livros diretamente no quadro. Ao invés de a gente copiar, a gente projeta o livro diretamente, que é o que essa professora aqui está fazendo. Mas eu já projeto direto o livro, o aluno tem um livro, não precisa copiar, significa que ele lê direto o livro e eu não tenho mais papel para a sala de aula se eu só fizer isso. Não é? O que eu quero? Nós queremos a atenção que esses caras estão dando a uma bolinha bem pequenininha que vai girar aqui. Quando essa bola cair, vocês sabem o que acontece, vocês viram isso nas Olimpíadas de Inverno, é um jogo de hóquei sobre patins. Todo mundo prestando atenção numa bola bem pequenininha, quase transparente, que vai rolar no meio desse gelo aqui. Na hora que ela cair aqui, o mundo se acaba. O grau de concentração desses caras, o envolvimento deles com essa bola, é igual ao envolvimento desse cara com essa bola. Toda vez que eu olho para essa foto, eu rezo uma missa inteira. Vou pensar em rezar novenas agora, para os meus alunos se envolverem com o que eles têm que aprender, com a mesma intensidade que esse cara está envolvido com essa bola. Sem que você precise fazer isso. Não é? Você quer premiar os garotos e aí você cria uma cultura que você diz o seguinte, ó, se você não tirar nota boa, você não pode ir para a escolinha de futebol. Quando na realidade o que o menino quer ser é analfabeto, jogar videogame e jogar futebol. Nada a ver, essa escolinha de atleta nota 10, isso é uma mega farsa monumental, tá certo? Você está comprando o tempo dos meninos que verdadeiramente querem jogar bola, dizendo que se eles não tirarem nota boa, eles não podem jogar bola. Mas no fundo tem uma enganação correndo aqui e a gente sabe que tem, não é? E a gente sabe também que a gente pode mudar o sistema sem usar tecnologia nenhuma, ou pelo menos nenhuma grande tecnologia de informação e comunicação, para envolver os meninos em times. Isso aqui é um time que está resolvendo um conjunto de problemas com cartelas no chão. Não precisa ser um processo onde eu vou colocar um cara sozinho, isolado, ele e a internet. Isso é muito pior do que isso aqui. O fato de ter internet nessa segunda imagem resolve muito menos problemas do que eu aliar pessoas para trabalhar colaborativamente na resolução de problemas. Essa dinâmica que tem nessa imagem aqui é uma dinâmica muito pobre, não é? Eu tenho monitores de alta resolução, computadores potentes, crianças com fone de ouvido para isolar elas umas das outras, cada um no seu computador, cada um perdido no seu próprio universo virtual, talvez para nunca mais voltar. Que é a mesma coisa. Vejam que essa chinesinha está desesperada e ninguém ajuda ela. Tá certo? Ela lascou-se total, ela está perdida ali. Cadê que alguém se levanta para ajudar? O que está rolando aí? É todo mundo com tablet, tudo chique, né? Aqui você tem o cúmulo dos cúmulos, né? Isso é uma escola na China, e você vê que aqui a coisa é muito mais complicada. Primeiro, isso é um jogo. Como é um jogo, todos esses alunos aqui sabem exatamente o que fazer, não precisam do auxílio de ninguém. É só deixar com eles que eles resolvem. Mas tem 2, 3, 4 professores para atrapalhar. E eles estão projetando o jogo aqui, atrapalhando os meninos. Então, e as meninas também, né? Então, no fundo, é um negócio totalmente de cabeça para baixo essa história. De cabeça para cima está isso aqui, ó. Educação em casa, não é nem na sala de aula, nos Estados Unidos, com as mães e pais se envolvendo com os garotos para resolver um problema de robótica, de eventualmente fazer, por exemplo, que esse robozinho aqui saia desse quadrado. Se ele achar essa linha daqui, ele não pode passar, ele tem uma câmera embaixo, mas na hora que ele fizer isso várias vezes, ele tem que ter uma rota aqui, porque senão ele fica girando perdido aqui, né? Ele não pode ficar fazendo assim só aqui, porque ele não sai nunca. E alguma hora ele tem que achar por onde sair, que é esse lugar aqui, não é? Olha o envolvimento dessa garotada unicamente porque eles conseguiram fazer um robozinho de brinquedo seguir uma fita crepe colada no chão, não é? Olha a cara de preocupação desse aqui porque o guindaste deu errado. E olha a satisfação desses porque o deles deu certo. É esse grau de envolvimento que a gente quer nesses tais fluxos do digital conectado móvel programável, porque captura a linguagem dessa galera que quer verdadeiramente aprender. Todos eles querem aprender, tá certo?
Acontece que o nosso ambiente educacional está deixando muito a desejar, e está deixando muito a desejar há décadas. E aí o que você quer? Que eles achem que é mais interessante estar na sala de aula do que estar jogando Dota 2? É claro que Dota 2 é mais interessante, eu acho. Eu acho Dota 2 muito mais interessante do que a maior parte das aulas que eu vejo as pessoas dando. Claro que as crianças vão achar, elas estão em rede, elas estão conectadas. Se antes a gente detinha o controle, porque eles não tinham para onde ir, e a gente era professor, e o centro dizia para as bordas o que era que tinha a acontecer. E na minha época, não sei nada de vocês, mas na minha, e o doutor Josias, pelo menos, tinha palmatório. Era bronca pesada. Presta atenção, eu levo porrada. Hoje nem porrada tem, quer dizer, presta atenção, daí, qual o problema? Né? O centro mandava mesmo. A gente tem um centro monolítico, hoje você tem um mundo de bordas, que é muito mais interessante. Eu não gostava da ideia de levar pancada de palmatório, tá certo? Eu não gostava, de jeito nenhum. Nesse mundo de bordas aqui, qualquer um, em qualquer lugar, começa um conjunto de interações que potencialmente rearranja o mundo todo. Vejam que esse vermelho aqui fica muito menor aqui, e o carinha que começou lá fica muito maior do que ele era. Nós estamos falando num ambiente onde mudanças são inevitáveis, onde cada um, não é só cada um dessa sala, é cada um na sala de aula, no processo de aprendizado, é um colaborador. Essa palavra colaboração em português ela é muito legal pelo seguinte, ó. Primeiro, ela tem ação no nome. Você não consegue colaborar sem fazer nada. Depois, porque ela tem trabalho no nome latino, ela tem labora. Depois ela tem o processo de formação de liga, que ele cola ali, né? Tem que ser junto, né? Uns com os outros, tem que colar coisas. Colaboração, palavra colorida que quer dizer compartilhar conceitos nossos com eles, mais aprendizes talvez do que nós, porque tem menos experiência, e talvez menos coisas consolidadas e precisam desaprender menos coisas, capacidade de realizar coisas e conexões, abrir conexões com o mundo. Nenhum de nós nunca mais vai saber muita coisa. A capacidade de cada um saber, à medida que a gente cria um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais realmente universal, vai ser proporcionalmente também cada vez menor. Para ter esse negócio funcionando, de conceitos, capacidades e conexões, a gente tem que ter curiosidade sobre o mundo ao nosso redor, especialmente curiosidade sobre as coisas que a gente desconfia que a gente não sabe, ao invés de tentar consolidar um mecanismo que a gente confia absolutamente. Mas a gente tem que confiar na gente também. A gente tem que confiar que a gente vai continuar aprendendo e desaprendendo. No topo disso, tem que haver algum grau de coordenação. Para mim, o principal papel do mediador de aprendizado hoje é coordenar os processos de aprendizado dentro e fora da sala de aula e fora da escola. Cada vez mais a gente aprende fora da escola e aprende para sempre fora da escola. Toda boa empresa é uma boa escola. O Senac sabe disso, o Sistema S, o Sebrae, todo mundo sabe disso. Toda boa empresa é, por definição, uma boa escola. E nesse processo de coordenação para colaborar, a gente tem que prestar atenção numa única coisa, nós como professores. Quem coordena tem que entregar mais valor à sua comunidade do que captura. Senão o processo nunca funciona. Talvez essa seja a grande mudança que a gente está vivendo. A mudança de um mundo de controle, de comunicação, para disseminação de informação, onde a gente controlava o que acontecia, para um mundo de conectividade para interação, totalmente emergente, totalmente conjuntural, onde a gente perdeu o controle. E isso é muito bom, porque todos nós podemos ser colaboradores e cooperar com um processo coordenado de aprendizado para que todo mundo, inclusive talvez principalmente nós professores, passemos a aprender muito mais e muito mais rápido. Obrigado, boa tarde.